Sabe aquela pressão e frustração de ter que escolher uma área profissional para se especializar para o resto da sua vida e você não consegue decidir qual área? E todos os conselhos que você busca sempre recaem sobre o ditado de que se você souber de tudo um pouco, de nada sabe. Bom, eu quero mostrar para você que existe sim outro caminho e que você pode focar em várias áreas sem ter que se comprometer com apenas uma e ainda assim ter sucesso. Meu nome é Diogo Carneiro, eu sou cofundador e diretor criativo da Cadabra Games, onde a gente criou um jogo que conquistou o prêmio de melhor jogo brasileiro por 2 vezes nos maiores eventos da América Latina. Também sou autor e ilustrador do livro A Ordem do IP Branco, Crônicas de Pantaican. É um livro independente de fantasia inspirado no Pantanal, que já está na sua 2ª edição. E foi exatamente quando eu decidi que eu queria escrever esse livro e publicar um jogo que começou a me gerar tanta frustração com essa questão de ser pressionado para escolher uma determinada área. Porque até então eu tinha me dedicado tantos anos para a área de publicidade, a qual eu sou formado, mas eu sempre gostei de desenhar. Então, na minha cabeça eu tinha, eu tenho que focar em uma coisa, eu vou me especializar em ilustração. Só que eu vi que para alcançar alguns objetivos que eu tinha de como criar o livro e o jogo, se eu tivesse focado apenas em uma coisa, ia ser impossível atingir esses objetivos. Vamos pegar o desenvolvimento de um jogo, por exemplo. Para criar um jogo em 3D, que é o que a gente queria, você tem várias áreas de produção, que vai desde o game design, artista conceitual, artista 3D, programador, efeitos visuais, compositor, efeitos sonoros, designer narrativo. E para cada área dessa, normalmente você precisa de um profissional específico. E eu não tinha dinheiro para contratar tudo isso de profissional. Muito menos ia conseguir essa quantidade de sócio, por exemplo, que é uma outra saída que você tem para criar um projeto. Felizmente, um sócio eu consegui na área de programação, está comigo até hoje, deu super certo. Mas para recontratar o resto da galera para todas as outras áreas, não tinha nada de orçamento. A gente acabou usando a regra de Pareto, que diz o seguinte, que 20% das suas ações são responsáveis por 80% dos resultados. Engraçado que naquela época eu nem conhecia esse conceito de Pareto, mas foi uma solução que foi surgindo naturalmente devido à necessidade que eu tive de ficar responsável por tantas áreas, né? Tá, e como que na prática eu apliquei essa ideia de que 80% dos seus resultados vem de só 20% das suas ações? Por exemplo, aqui está toda a minha área de conhecimento sobre ilustração e arte conceitual, onde eu já tinha um background, passei anos estudando. Só que agora eu precisava modelar o personagem, além de fazer toda a arte conceitual, modelar esse personagem em 3D, depois animar ele, fora outras etapas. Então, ao invés de eu aprender tudo sobre essa área de animação, eu só precisava aprender uma pequena parte dessa área, que representaria o resultado de 80%, que fala sobre a regra de Pareto. Então, fazendo isso com todas as outras áreas da produção, eu fui pegando 20% de uma área aqui, 20% de uma área aqui, e focando naquela área para aprender. Que aí você tem um resultado bacana, completo, não é uma coisa perfeccionista, mas tem um resultado muito bom. Mas na prática mesmo não é tão simples, Porque eu diria que a parte até mais complicada de tudo é você encontrar qual que é esses 20% que você precisa focar, que vai te gerar um resultado de 80%. Porque você pode acabar focando em uma parte totalmente errada dentro aqui do contexto e achando que isso vai te dar um resultado bacana, e no final você acaba mais perdido e sobrecarregado do que nunca, Ainda mais dentro de um universo que você não tem domínio. Então, nesse momento, você tem que ter calma, analisar, dar um passo atrás aí no processo, e buscar qual que é exatamente o resultado que você busca. Você quer fazer determinada coisa no seu projeto. Bom, no meu caso, por exemplo, para animação, vamos dar um exemplo bem simples, na questão do jogo. A gente precisava do personagem caminhando, E dentro de toda essa área de animação, eu busquei quais que são as ferramentas que eu preciso para fazer o personagem andar. Simples assim. Então eu ignorei todo o resto, todas as outras coisas do contexto de animação para aprender isso, entendeu? Então, a ideia é sempre você aprender soluções para os problemas específicos que você tem naquela área. Ah, Diogo, mas dessa maneira você sempre vai ter só conhecimento superficial sobre cada área. Exatamente. E eu quero mudar a sua percepção, fazer com que você veja que isso, na verdade, é muito bom, que pode ser muito bom também.
Além do lado positivo, que a gente já conversou sobre conseguir realizar uns projetos que seriam impossíveis se você fosse ficar com a cabeça apenas ali numa área de especialidade, eu quero pontuar agora uma qualidade que, para mim, é o maior ponto positivo assim, de você ser um profissional generalista. Quando você começa a aprender e explorar novas áreas, por exemplo, de conhecimento, acontece uma coisa fenomenal. Começa a surgir umas conexões entre as áreas, umas intersecções entre elas. E criam essas sub-áreas, digamos assim. E essas sub-áreas são uma mina de ouro. São como se fosse um poço de criatividade. É o que vai te tornar único. Só você vai dominar determinadas sub-áreas, dependendo da combinação de áreas que você tiver interesse, tiver conhecimento. Só você vai ter essas intersecções. O melhor de tudo, quanto mais áreas você tiver interesse, mais raras vão ser essas conexões. E você vai ser capaz de enxergar oportunidades que talvez ninguém mais consegue ver. Porque você vai ter uma visão daqui, combinado com uma outra visão. Então é uma coisa específica sua. Dando um exemplo da realidade da nossa empresa de desenvolvimento de jogos, um dos profissionais mais difíceis assim, de se encontrar é a pessoa que faz os efeitos visuais, por exemplo, VFX, que a gente chama. Porque ela precisa ter uma noção técnica de programação muito grande, tem que ter um conhecimento e um feeling artístico alto também, e além de precisar ter conhecimento sobre vários conceitos de animação, então ela precisa juntar todas essas áreas para criar esse profissional único, entendeu? Então, assim, não se acanhe em explorar novas áreas de conhecimento. Inclusive é uma coisa que eu considero tão importante, que eu sempre falo para a galera que trabalha na nossa empresa de jogos que eles precisam saber um pouco sobre cada parte da produção de um jogo e não ficar ali focado só naquela área dele, sabe? Tentando saber todas as minúcias daquilo. Não, você também tem que saber uma parte mais ampla, né? Com isso, por exemplo, o artista 3D, ele vai conseguir conversar com um profissional lá de animação, saber quais as limitações que ele tem. Ele vai também, com isso, enxergar uma solução diferente para um problema que às vezes o animador está tendo. Ao mesmo tempo, ele vai conseguir ir lá no outro setor, trocar uma ideia com o pessoal da arte, porque às vezes o personagem que o artista criou, depois que ele foi modelado, não ficou tão interessante para a hora que for colocar lá no marketing, numa propaganda, entendeu? Então ele tem essa visão mais ampla sobre como que é o processo e consegue conversar com as outras áreas. Isso daí é sensacional. Eu espero que você tenha entendido quão essencial é ter esse conhecimento sobre várias áreas, mesmo sendo um especialista ou não. E eu quero lembrar que esse vídeo ele não é para dizer que o generalista é melhor do que especialista ou vice-versa, mas para mostrar que existe sim outro caminho, além de você focar e se especializar em algo, né? Nossa cultura é muito voltada para você para virar um especialista em algo, mas você pode sim ter sucesso buscando várias áreas de conhecimento. E com isso, espero que você tire um pouco da pressão do ombro e aproveite essas vantagens que a gente conversou de ser um profissional mais generalista. E eu fiquei até curioso para saber quais são as áreas de conhecimento que vocês estão combinando na sua vida, né? Às vezes você tem até uma área pessoal combinando com uma área profissional, e isso cria uma intersecção ali de conhecimento única que só você vai ter. Então deixa no comentário aí quais que são essas áreas que vocês têm interesse e combinam de maneira diferente. E se você gostou do conteúdo, eu vou falar mais sobre criatividade, empreendedorismo, desenvolvimento de jogos, criação de livros. Então segue o canal, deixa o like e valeu, galera. Muito obrigado. Abraços.